O negócio é o seguinte, o Vasco acabou de ganhar do Flamengo, o Pedro Raul tentou pipocar e cagar no jogo, mas não conseguiu. Olhando agora esse futebol do Vasco, será que ele vai bem no próximo Brasileirão, no Brasileirão desse ano? Ou vai brigar pra não cair pra Série B de novo? É disso que a gente vai falar aqui hoje, então vem comigo. É o seguinte, rapaziada, pra quem não tava vendo, o Flamengo entrou hoje com esse time aqui em campo, é basicamente o time padrão, quase que todo mundo titular. O único que não estava e chama atenção é o Pedro, que não estava no jogo hoje, não tava nem no banco. Por que ele não tava nem no banco? Porque tá sentindo dor, sei lá na onde e tal. E aí, do time do Flamengo, o que mais chama atenção é o Pedro, que hoje não estava disponível. Do lado do Vasco, a escalação ainda foi essa. O Vasco entrou já com alguns nomes aqui ali diferentes. Porém, a gente ainda tem, igual o Miranda, zagueiro aqui, entrando titular, e não o Capasso, que estava no banco e entrou no decorrer do jogo. Para quem não sabe, o Capasso é um jogador que foi recém-contratado e provavelmente vai ser o titular durante a temporada, mas por enquanto não começou de titular. Agora, esse cara aqui começou. O Andrei, que é cria do Vasco, é da base do Vasco, que foi vendido ao Chelsea, e agora o Vasco pegou emprestado de novo. O Vasco basicamente vendeu o Andrei e pegou ele emprestado. Vai entender? Ele hoje estava titular. E aí a gente tem o seguinte, o jogo já começou aqui e eu vou dar só um pequeno negocinho antes da gente falar do jogo em si. As brigas que tiveram antes foram feias, tá ligado? Foi um negócio meio estranho. Só que, melhor do que a briga, é falar da OneFootball, que tá patrocinando esse canal aqui mais uma vez. O OneFootball é aquele aplicativo que você consegue ficar sabendo as notícias de tudo que tá acontecendo no futebol. Se você é vascaíno, baixa aí, porque agora tem notícia boa, agora o Vasco joga bola. E se você é flamenguista, baixa aí, porque você vai ficar sabendo por lá quando o Vitor Pereira vai ser demitido. O que provavelmente não vai demorar. Você pode baixar usando aqui o QR Code, ou então os links na descrição. Primeiro link na descrição, ou então no comentário fixado. É o futebol patrocinando aqui mais uma vez. Enfim, pessoal, os times aqui entrando em campo, e aí a gente começa com o quê? Com um lance aqui, ó, onde você vê basicamente o Arrascaeta tendo um mini espaço, e aí chutou uma bola na trave. Depois, a gente tem o Gabigol tendo outro espaço aqui, tinha 10 minutos de jogo, e aí ele sai cara a cara com o Léo Jardim, que é o vestido de mostarda aqui, camisa amarela, que consegue defender a bola. Primeiro, os 10 minutos iniciais, como tá óbvio pra todo mundo aqui, eram do Flamengo. Eu torço pro Vasco, mas também não vou ficar mentindo falar que o Vasco dominou o jogo todo. Não foi assim, não foi desse jeito que aconteceu. O Gabigol teve essa bola aqui, que se você for ver o lance, olha o passe do Arrascaeta pra ele, ó. O Arrascaeta vê ali, dá debaixo das pernas do Miranda, o Gabigol sai sozinho com o goleiro do Vasco e acaba perdendo. A gente sabe aí que o Gabriel tem esse histórico de perder gol. Agora ele não é o único, o atacante do Vasco também perde muito gol, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Enfim, o Flamengo começou melhor, mas não conseguiu fazer. E aí, o que a gente tem? Na sequência, o Vasco respondendo, com o atacante vascaíno, o Pedro Raul domina, de fora da área chutou e bola também na trave. Então assim, agora com 11 minutos, o jogo começou muito brigado, mas também bem jogado, a gente tinha umas chances aqui e ali. Acabou que nesse momento o Pedro Raul não fez gol, mas chutou na trave. Depois, o que a gente tem acontecendo? De novo, o Pedro Raul, cruzamento lá dentro da área, ele cabeceia e a bola vai morrer no travessão. E aqui eu queria tirar um momento para falar do Pedro Raul. Primeiro, para você que não é vascaíno, para você que é flamenguista, ou então torce para outro time que não seja o Vasco, talvez você esteja vendo o Pedro Raul e falar que ele fez gol aqui, fez gol ali, ele tá fazendo gol no Vasco, e você pensa que ele está bem no time da Colina. Não é muito verdade. O que acontece? A torcida está insatisfeita com ele. Por quê? Porque ele, apesar de estar com 5 ou 6 gols no Vasco já, ele perde muito gol. Muito. É problemático como que, apesar dessas chances que eu mostrei aqui agora, que foi 2 bolas na trave, uma na trave, uma travessão, apesar disso aqui não ser gol perdido, na verdade ele meio que criou o perigo da jogada. Em outros jogos, o Pedro Raul, apesar de estar fazendo gol, ele costuma perder muito. Assim, na partida da Copa do Brasil, que o Vasco jogou contra o fraquíssimo Trem, que é um time sei lá de onde, é um time fraco, tá ligado? O Pedro Raul podia ter feito 600 gols no jogo. Ele fez, sei lá, 2, mas perdeu 18 chances. É preocupante. O Vasco não conseguiu, por enquanto, contratar alguém para ficar na reserva dele, para fazer uma sombra. O Vasco tomou um chapéu do Fluminense pelo Lelê. Lelê é um atacante do Volta Redonda, se eu não estiver enganado. Era para funcionar o Lelê no time do Vasco, caso fosse contratado com uma sombra, para dar-lhe uma pressão pro Pedro Raul e tal, para ele ficar, né? Pô, não posso ficar perdendo gol toda hora assim que alguém vai me colocar no banco. Acabou que o Fluminense levou o Lelê. O Vasco agora tem que correr atrás de alguém, se é que vai correr. Vamos ver, o Pedro Raul faz gol, mas pode ser que venha dar muito certo ainda, mas por enquanto preocupa. E eu falo isso por quê? Porque a gente vai ver mais sobre ele aqui nesse jogo. Mas antes,
Esse foi o primeiro tempo, chances lá e cá e tal. Arrisco a dizer que o Flamengo estava um pouquinho melhor. O time do Vasco tinha algumas peças que estavam muito ruins. O Pumita foi um exemplo negativo. O Pumita é o lateral do Vasco, por Juan Rodrigues, não tava bem, tá ligado? Ele tava meio perdido, parece que ele tava sentindo o peso de jogar um clássico desse tamanho. Só que aí, depois que volta do intervalo, a gente tem gol do próprio Pumita. Futebol é aquilo, tu fala mal do jogador agora, 2 segundos depois ele faz um gol. E assim, não foi um simples gol, foi um golaço. Pra você que não viu, meus amigos, com muita felicidade, bola sendo trabalhada lá do outro lado, o Piton cruza, Fabrício Bruno corta, e aí de primeira, olha da onde que chuta essa bola, toma lá. Assim, vou falar desse cara aqui. Quando eu vi ele chutando de longe, eu fiquei, desperdiçou o chute, tá ligado? Trabalha a bola. Aí eu vi que o bagulho entrou e foi gol. Cara, que golaço, nunca critiquei. Um baita de um gol do Pumita. Teve coragem, pegou meio que fatiando na bola. Lembrou o Pavard, jogador da França, na última Copa, aliás, na Copa do Mundo de 2018. Que ele meio que pega fatiado, também faz um golaço. Pumita hoje fez isso, um gol meio que improvável, ninguém tava esperando o chute. Foi um vacilo do Everton Cebolinha, que era pra estar marcando ele e não estava. E aí abriu o placar. Nesse momento, o jogo ainda estava totalmente aberto. O Vasco na frente, mas o Flamengo tentando pressionar. Tanto é que a gente tem aqui o Pumita comemorando pouquíssimo tempo depois, na primeira jogada sequente. Olha só, o Gabigol vê uma bola dentro da área, faz um meio com uma bicicleta aqui e ela passa raspando. Por quê? Porque não, o time do Flamengo ainda estava vivo. Como eu falei, apesar da vitória do Vasco, não dá pra falar que o Vasco dominou e jogou sozinho e foi soberano. É burrice falar isso, tá ligado? Só que aí, o que acontece? Isso aqui, como vocês estão vendo, caso você não seja cego, o Vasco tem um pênalti. Marlon Gomes, jogador também da base do Vasco, sofreu o pênalti. O Marlon voltou muito bem, pra quem não sabe, tava lá com a seleção sub-20, se eu não me engano, chegou machucado, voltou agora, assim que entrou em campo já arrumou um pênalti. E aí quem vai pra bola? O Nenê não tava em campo ainda, então quem foi é o atacante que eu acabei de falar bastante sobre ele, o Pedro Raul. Pedro Raul que já perdeu um pênalti agora no Vasco, tá ligado? E aí ele vai contra o poderoso, a gente sabe, eu nem torço pro Flamengo, mas eu sei como que é o Santos no gol, tá ligado? Ele vai contra o poderoso Santos em pênalti. O Santos tem um repertório de não pegar pênalti, nem que Deus peça isso pra ele. E aí ele vai lá e bate e faz o quê? Ó, andou, olhou, bateu. Defesa do Santos no pênalti. Assim, isso aqui é complicado porque, de novo, o cara perde um gol. Era um momento do Vasco abrir 2 de vantagem e acabar o jogo ali. Jogar meio que só se defendendo, mas sim, sem tanta pressão de, nossa, se eu tomar um gol eu tô ferrado, tá ligado? Mas aí o cara perde um gol importante. Eu não quero ficar pesando muito na do cara, mas é porque assim, pô, não é pra ficar dando esses mole, tá ligado? Deu a chance do Flamengo conseguir um empate. Isso aqui não é coisa pra fazer. Agora, olhando pro lado do torcedor flamenguista, deve ser foda. Tipo assim, o Santos nunca pega pênalti. Aí, justo no jogo que decide pegar, é um pênalti que não adianta muita coisa. Porque acabou que perdeu, não era uma disputa de pênalti, não valia título, não valia bosta nenhuma. Assim, o cara escolhe o pior momento pra conseguir pegar um pênalti. Beleza, mas o jogo continua. E aí a gente continuou com o quê? Com esse chute do Cebolinha, um baita do chute de fora da área, que o Léo Jardineiro, o Léo Jardim, goleiro do Vasco, voa pra pegar. O Vasco, pra quem não sabe, ano passado teve momentos bons e ruins com o goleiro. Aí esse ano contratou o Ivan, ex-Corinthians, e agora o Léo Jardim, que tava jogando no futebol francês, e parece que o Léo vai ser o titular. Hoje, ele pôs o nome dele bem na frente do Ivan. Não que o Ivan esteja mal, mas assim, num jogo importante como o do Vasco e Flamengo, você fazer a partida que ele fez é importantíssimo. Ele garantiu a vitória pra gente, tá ligado? Se não fosse as várias defesas importantes, o Flamengo teria conseguido o empate. E assim, só pra fechar, não dá pra deixar de falar do Vitor Pereira pro lado do Flamengo. Perdeu todos os campeonatos que ele pôde disputar até aqui. Primeiro, o vexame no Mundial de não conseguir sequer chegar na final. Perdeu pro Palmeiras na Supercopa. Perdeu pro Independente Del Valle na Recopa Sul-Americana. Agora perde um clássico. Como eu falei, se eu fosse você, eu já parava de perder tempo. Ia no OneFootball, baixava, porque não vai demorar muito pra esse cara aqui cair. Eu acho. Se você é flamenguista, ainda acha que vai dar bom ele, comenta aqui embaixo. Se você viu o jogo, comenta o que você achou. Se você discorda de mim alguma coisa, tá tudo bem. Vamos trocar aquela ideia aqui, demorou? Enfim, pessoal, primeiro clássico importante de fato do Vasco no ano. Vitória, assim, teve jogo contra o Fluminense e o Botafogo, mas o Vasco e o Flamengo é diferente. Pumita com esse gol destacando, Andrei de volta e o Pedro Raul perdendo gol como sempre. O que ele tem de bonito, ele tem de gol perdido. Repara que ele é bem bonito. É nóis, eu sou o Josão, muito obrigado por assistir.